Vários assuntos importantes, mas eu quero trazer esse destaque que, claro, ganhou as páginas de todos os portais de notícias no final da tarde de hoje. Um tiroteio provocou pânico no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta sexta-feira. Segundo as informações preliminares, vários tiros foram disparados no terminal de número 2. O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach estaria jurado de morte pelo PCC e ele foi morto nesta ação. Recentemente, ele havia fechado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, que foi homologado, esse acordo, em segredo de justiça. Só que a motivação desse caso ainda não foi confirmada. Vinícius estava com a namorada e 2 seguranças que teriam sido atingidos. Além dos guarda-costas, mais uma pessoa também foi atingida pelos disparos. Não temos as informações sobre o estado de saúde dela e, claro, que muitas gravações foram publicadas nas redes sociais dessa ação que surpreendeu a todos e, naturalmente, uma ação dessa em um aeroporto internacional desperta a curiosidade das pessoas que passavam por ali e colocou muito medo também nos viajantes que se preparavam para decolar, para sair do aeroporto, deixar o Brasil, a cidade de Guarulhos, ou aquelas que estavam chegando. A gente, inclusive, colocou aquele efeito, borrando a imagem, porque são cenas muito fortes. A pessoa atingida, já morta nessa ruela que dá acesso ao terminal. Enfim, uma situação extremamente delicada no aeroporto de Guarulhos. Há pouco, um homem morto, outras pessoas feridas, pânico no terminal de número 2. Claro que as informações indicam para uma ação do crime organizado e aí as várias imagens que foram capturadas por imagens de celular e câmeras de segurança e que foram compartilhadas pelas redes sociais. Vamos chamar os nossos comentaristas, discutir um pouco essa situação que envolve esse episódio em Guarulhos, tentar entender exatamente de que forma a ação do crime organizado acaba colocando em risco todas as pessoas, inclusive, que pretendem fazer uma viagem normal, corriqueira, em uma sexta-feira, utilizando o aeroporto mais movimentado do país, que é o aeroporto de Guarulhos. Chamar o Roberto Mota, está com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Claro que não é uma notícia que a gente gosta de abrir o programa, mas é necessário a gente também tratar desse tema, uma ação que surpreendeu a todos, principalmente pela ousadia, aparentemente, dos criminosos que teriam ido até o aeroporto para executar uma pessoa. Mota. Nada mais previsível, Caniato. Os criminosos estão respondendo aos incentivos que eles receberam. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Esse é o resultado do projeto de segurança pública que vigora hoje no Brasil. Vamos liberar o porte de maconha até 40 gramas. Depois vamos fazer um mutirão, está acontecendo agora, vamos fazer um mutirão para soltar traficantes que tiverem sido presos com até 40 gramas de maconha, porque agora eles não são mais traficantes. Vamos manter as saidinhas, que o Congresso já acabou, mas elas não podem acabar porque elas são importantes para a ressocialização, seja lá o que for que isso significa. Vamos soltar 40% dos criminosos presos nas audiências de custódia e dizer isso com orgulho. Vamos difamar e atacar as polícias. Vamos dizer que a providência mais importante do Brasil é colocar câmeras nas polícias. Vamos deixar que traficantes internacionais saiam pela porta da frente das nossas cadeias, autorizados pela justiça. O resultado está aí nessas imagens. Tudo começa com as ideias erradas e todas as ideias que dominam hoje o sistema de justiça criminal do Brasil são profundamente erradas. Ataque a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, uma pessoa morta e 3 feridas. As informações que nós temos, a vítima identificada como Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário. Também as informações indicam que ele era jurado de morte pela facção Primeiro Comando da capital e também pivô de uma disputa com a facção criminosa. Ele teria, inclusive, sido alvo de um atentado no final do ano passado. Bem, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Mota já trouxe sua análise sobre esse episódio. Cristiano Beraldo também está com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Homem ligado ao Primeiro Comando da capital, morto em um aeroporto internacional. Beraldo.
Pois é, Caneta, a gente precisa lembrar que o ministro do governo Lula disse que o tráfico de drogas prefere os aeroportos brasileiros porque eles são melhores. E está aí um exemplo de como um aeroporto brasileiro, aliás, o principal aeroporto brasileiro, é melhor para que o crime possa não só fazer os seus arranjos, as suas maracutaias, para poder movimentar toneladas de drogas todos os dias ou todos os meses pelos aeroportos brasileiros, mas também é melhor para que eles possam executar um inimigo ali num ambiente controlado com câmeras, um ambiente onde tem presença da Polícia Federal, onde tem delegacia de polícia, todas as autoridades estão ali, mesmo assim eles se sentem à vontade para executar um alvo no aeroporto de Guarulhos. Olha a mensagem que estamos passando para o mundo, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos acompanha diariamente aqui nos Pingos nos Is, aonde, vez por outra, com uma frequência assustadora, a gente é brindado com esse tipo de notícia. O PCC brincando na sua Disneylândia do crime, executando uma pessoa que, empresário não sei do que, mas por algum motivo procurado pelo PCC, já havia sido alvo de uma emboscada no passado. E fica ali, exposto. A população de bem, não só brasileira, mas também estrangeira, que usa o aeroporto para chegar ao Brasil, para sair daqui, vem fazer negócio, trazer investimentos, tais investimentos estrangeiros, que o governo fica aí dizendo que está atraindo. Essas pessoas vêm ao Brasil por onde? Pelo aeroporto de Guarulhos. E voltam contando essa notícia. Pessoal, vocês não sabem, fui ao Brasil, fui a São Paulo, principal cidade do país, aonde roda a economia brasileira. Cheguei em São Paulo, não tinha luz no escritório, acabou a internet. Porque quando eu saí, tinham lá, passando pelos postes em frente ao prédio, onde a gente paga dezenas de milhares de reais de aluguel, mais de umas centenas de fios, tudo pendurado. É só cair uma chuvinha, bater um vento, cair um galho de árvore, para tudo, a cidade no escuro. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, aquele aeroporto em que passageiros têm drogas colocadas nas suas malas para servirem a revelia de mula do tráfico de drogas para outros países. Cheguei nesse aeroporto, tiroteio, mataram um sujeito na minha frente. O que vocês acham de colocar os bilhões de dólares dos nossos acionistas nesse país? O que você acha que é a resposta, Caniato? Pois é, o Beraldo questionou sobre qual área atuava essa vítima. Segundo o Ministério Público, o empresário tinha muitos negócios na área de mercados de capitais, mas principalmente com criptomoedas. Inclusive, ele prestou vários depoimentos ao Ministério Público nos últimos meses, lembrando que ele era réu, sim, por lavagem de dinheiro, mais de 30 milhões provenientes do tráfico de drogas. Parte dessas operações de lavagem de dinheiro, ocultação de capitais, era feita com a compra e venda de imóveis, além de postos de combustíveis, e ele teria revelado uma série de esquemas e também revelando estratégias da atuação do crime organizado e essas atividades ilícitas. Enfim, talvez por conta disso tenha havido essa operação, essa ação do crime organizado no dia de hoje no aeroporto de Guarulhos. Chama o Luiz Felipe Dávila, também trazer o seu ponto de vista, sua análise. Você, Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Abrindo o Pingos de uma maneira diferente, claro que é um episódio que acaba surpreendendo as pessoas que geralmente se utilizam do aeroporto para se deslocar para outras localidades do país, e também é o aeroporto internacional mais movimentado aqui no nosso país, né, Dávila? Certamente foi uma sexta-feira muito diferente para as pessoas que estavam embarcando ali no Terminal 2. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa querida audiência. É um jeito trágico de abrir o nosso programa mais uma vez com uma desgraça dessa, que mostra essa impunidade que reina no Brasil. A minha pergunta é: até quando nós temos de ter cenas dessa ousadia do crime organizado para que tenhamos uma política de combate ao crime organizado? Cada vez mais o crime organizado... Olha, que quantas vezes eu que faço as contas, noticiamos o crime organizado tentando matar um candidato a prefeito aqui na Grande São Paulo.
Noticiamos hoje essa barbaridade. O crime organizado não tem problema com câmera, com segurança, posto da Polícia Federal. Eles cumprem ordem e vão cumprir a ordem onde é que esteja. E depois eles vão resolver isso com os advogados. Isso mostra uma ousadia que só existe num país onde reina a impunidade. Então é o que o Mota falou no começo do comentário dele, esses são incentivos errados que só fazem esse crime organizado crescer cada vez mais, atuar em várias áreas. Eu não conheço esse empresário, mas pelo que você acabou de noticiar, deve ser mais um daqueles empresários envolvidos com o crime organizado na lavagem de dinheiro. E é por isso que essa delação premiada poderia colocar em risco aí mais uma dessas manobras do crime organizado na operação de lavagem de dinheiro. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós demos ontem, não foi aqui na Jovem Pan, mas no grande noticiário, como você viu, Caniato, a morte de um garoto de 4 anos em Santos. Só que ninguém deu uma linha como o crime organizado havia tomado aquele lugar e que a ação da polícia foi para tentar desmantelar mais uma ação do crime organizado em Santos, ali que controla o Porto de Santos, que exporta sua droga pelos seus submarinos no Porto de Santos e carga, mas não se dá uma linha sobre o trabalho, pelo menos em São Paulo, que está sendo feito para conter o crescimento do crime organizado. Só dão um detalhe, que foi o enterro da criança, uma tragédia, óbvio, uma tragédia que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Agora, não se deu uma única linha do que a polícia estava fazendo lá para desmantelar mais uma ligação do crime organizado como a região ligada ao Porto de Santos. Então, nós precisamos ter, primeiro, os incentivos corretos, medidas duras para combater o crime organizado, prender e manter essa turma presa. E segundo, dar a notícia como um todo, não apenas uma parcela da notícia para dar a impressão que foi um tiroteio da polícia com um bandido que matou uma criança. Não foi isso, foi uma ação para desmantelar a atuação do crime organizado em Santos. E que, infelizmente, fez a vítima de uma criança. Então, ou nós temos aqui seriedade ao dar as notícias no contexto correto, ou cada vez mais nós distorcemos a imagem, transforma o ladrão em vítima e a polícia em bandido. É uma inversão total de papéis que não contribui nada para a manutenção da lei e da ordem. Essas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, esse tiroteio que deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Claro que a polícia investiga uma possível execução e as imagens mostram justamente a pessoa baleada nessa pista, aquela pista que dá acesso para o embarque do aeroporto, onde os táxis param, os carros de aplicativo, enfim, aquela rua que fica ao lado de onde as pessoas descem para conseguir realizar o embarque no Terminal 2. A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, qualquer atualização, a gente traz para você que acompanha a Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is.